A paz do Senhor a todos. Amém. Eu quero agradecer imensamente a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui com os irmãos. Tem grandes lembranças daqui, da igreja, principalmente quando nós saíamos para os nossos encontros com a Risofap. E para nós é uma alegria poder revê-los aqui. Eu estava pregando há um tempo atrás aí na igreja do Chaves, e a diaconisa Darli falou comigo: pastor, vai lá um dia. Eu falei, vou. Aí o pastor Félix entrou em contato. Fiquei sabendo que o pastor Genilson estava aqui, o Zé Nilson. Falei, mas estou em casa de novo. Né? Então eu fico muito grato pelo convite e pela oportunidade que os irmãos me dão de eu poder estar falando do Evangelho de Cristo. Pregar é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo isto e não vou deixar de dizer. Pregar é falar aos corações. Pregar é trazer alguma coisa, algum alimento para alguma alma cansada, oprimida. Pregar é uma responsabilidade, porque o alimento espiritual, ele não vem de qualquer maneira. O alimento espiritual é uma coisa muito séria. A gente conversa com todo mundo, mas na hora de falar com Deus, de trazer o recado de Deus, você tem que entender que esse recado ele vai ficar ou não ficar no coração. Então a responsabilidade nossa é muito grande. Pastor Félix há tempo pediu o tema da nossa mensagem, da nossa palavra, eu dei. Um pouco preocupado. Sempre, às vezes, eu dou tema de mensagem na escola bíblica, depois do estudo da lição. Mas eu falei, não tem problema nenhum. Eu acho que naquela época que eu dei, já estava certo de ser esta. Então, fico muito feliz por isto. Na introdução deste assunto, nós vamos lembrar de uma coisa. Logo que Jesus ressuscitou, a notícia chegou aos ouvidos dos principais sacerdotes. Logo que ele ressuscitou. E lá em Mateus 28, registra que eles ficaram apavorados quando Jesus ressuscitou, quando souberam da notícia. Jesus ressuscitou, então houve um pavor na vida deles. Aquele povo ficar desesperados. Aí eles conversaram entre si e chamaram os guardas. E a Bíblia conta para nós que eles deram muito dinheiro para eles. Muito, para eles mentirem. Tá? Ganhar dinheiro para mentir. A Bíblia conta isto. Tá? Vocês mentem da seguinte forma, ainda estava ensinando a mentira. Tá? A gente passa a mentira escrito para vocês. Vocês mentem assim. Olha, é só dizer que vocês dormiram. Vocês como guardas, vocês dormiram e os discípulos vieram à noite furtar o corpo dele. Só falar isto. Mentirinha curta, né? Mas de um efeito extraordinário negativo. Irmãos, eu sempre digo que a coisa mais fácil que tem é mentir para alguém que não quer crer na verdade. A coisa mais fácil que tem.
Não é? Mentir para alguém que não quer crer na verdade. E eles não queriam isso. E esta é a razão pela qual eles ficaram apavorados. Por conta disto, esta mentira que foi dita lá, naquele dia, lá, não sei que dia da semana, que foi aquilo, no mês do ano a gente sabe mais ou menos. Tá? Veja bem, por conta disso que essa mentira ainda continua entre os judeus até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje. Então, muitos judeus, muitos, não creem em Jesus. Exatamente por causa disto. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo ressuscitou. Que Jesus ressuscitou. E nós sentimos a presença dele conosco. E ele ressuscitou e apareceu para a sua igreja, instruindo a sua igreja. Depois ele disse uma coisa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tá? Então ele deixou isto garantido para nós. Isso aqui é só uma introdução para que nós possamos entender a importância da sua presença conosco. Para nós entendermos. Quando Cristo está presente, irmãos, a nossa vida passa por um processo de mudança. Quando ele está presente, passa por um processo. Porque a sua presença, a presença de Cristo, ela nos molda, ela nos fortalece e ela nos encoraja. A presença dele faz isso. Ela molda a gente. Por isso que Paulo falou que a gente entra na forma de Cristo. Tá? Então a forma dele é uma forma diferente. Você entra aqui todo bagunçado e sai de lá todo santificado. Então a forma de Cristo é esta. A forma de Cristo é para fazer cristão. Entendeu? A forma de Cristo é para fazer cristão. Então você entra sem ser cristão e sai do outro lado cristão. Santificado, regenerado, purificado pelo sangue de Jesus. Então é maravilhosa isso daí, tá? Quando Cristo está presente na sua vida, não pensa que você vai receber alguns elogios. A gente não recebe elogio nenhum. Hoje está tão comum as pessoas olhar para a gente e perguntar: você é crente? Sim. Como se diz ainda? Não é assim? Faz um biquinho para você. Tá? Então você não vai receber nenhum elogio. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que você vai receber é um novo coração. Isso eu tenho certeza. Tá? Elogios não, mas um coração novo sim. Qual que é mais importante? Não é verdade? Que está dizendo a palavra? Pode estar certo. Ainda tem gente que fica querendo, às vezes, entender estas coisas. Assim, de uma forma qualquer. Irmão, não dá para entender. Eu me lembro muito das palavras de Paulo, que ele fala que as coisas espirituais, ela só é entendida dentro do âmbito espiritual. Não dá para entender, tá? Mas acontece que a presença dele, a presença de Cristo na nossa vida,
ela é porção, presta atenção nisso, porção do amor de Deus derramado sobre nós. É porção deste amor. E este amor, ele é tão grande, que a nossa mente, ela não consegue dimensioná-la. O amor de Deus é muito grande. Muito, muito, muito. Deus, irmãos, falou assim que amou o mundo. Esse mundo que eu, de vez em quando, odeio. Que você odeia. Que nós rejeitamos. O amor de Deus foi derramado sobre ele. Tá, irmãos? Então, veja bem. Isso daqui. Paulo, ele tenta querer explicar para nós um pouquinho sobre isso. Ele tenta querer explicar, e ele explica. Inspirado pelo Espírito Santo, um pouquinho. Usando um termo assim, bem superlativo. Ele diz assim, ao dizer que nem a altura, olha, nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor. De quem? De Deus, que está revelado em quem? Na pessoa de Cristo Jesus. Eu entendi isto, irmãos, que ele diz o seguinte, que o seu amor em nós, ele é mais alto do que a profundidade, do que a altura, e mais profundo, mais baixo do que a profundidade. Quando nós chegamos no nosso limite, o amor de Deus vai além. Quando nós descemos no nosso limite, o amor de Deus vai além. Tá? É isto que ele está dizendo. E a gente precisa entender essas coisas. É muito grande este amor. É maravilhoso. É extraordinário. A importância do seu amor, Jesus Cristo, é que ele preocupa conosco. Ele sabe quando nós estamos preocupados. Imediatamente, a Bíblia mostra aqui que ele procura estar perto da gente. Sempre eu digo, quando eu estou muito preocupado, eu falo, Jesus, eu estou preocupado. Aí ele vem e encosta. Ele se aproxima de você. Mateus 14 começa a desvendar isso para nós. Mateus 14 começa a desvendar, a mostrar isso para nós. Tá? A partir desse momento. Jesus estava passando por um período de muita dor. Muita dor. O homem que havia batizado ele no Rio Jordão tinha acabado de ser decapitado, morto, dentro de um cárcere, por ordem de Herodes. Segundo a história, o homem era primo de Jesus, João Batista. E ele estava muito triste, estava abatido. E quando a gente está triste, a gente quer se ausentar. A gente quer ficar num lugar um pouco afastado. A gente não quer conversa. Tem dia que a gente não quer conversa. Tem dia que a gente fala, deixa eu sozinho. Ah, não fala comigo hoje. A gente quer ficar só. E Jesus, quando ele queria ficar sós, ele queria ficar sós com o Pai. A sós com Deus. Tá? Quando ele queria ficar sós. Tinha acabado ali. Então Jesus soube, quando ele soube do acontecido, ele estava triste. E a Bíblia diz que ele retirou-se para um lugar deserto, a fim de ficar só. Eu vou sair um pouquinho, dá licença, vou pegar um barco, vou ficar lá longe. Quem sabe mais tarde, depois que passar um pouco essa minha tristeza, eu volto. Olha, percebe que naquele momento, ele queria muito, mas muito conversar com o Pai.
Mas o povo, irmãos, acabou descobrindo. O povo acabaram descobrindo. Ah, olha, soubemos que Jesus ele foi lá por outro lado, perto de uma montanha, num lugar meio deserto lá. E Jesus entrou no barco e eles por aqui, num caminho de terra. Embora. O barco naquelas épocas, às vezes você pegava esse destino que te levava para cá, para lá, para cá, você ficava andando aonde o vento queria. E quando Jesus chegou lá, diz o texto, que lá já estava uma grande multidão. Grande multidão, irmãos. Composta de pessoas carentes, enfermas, esperando Jesus. Jesus desceu do barco, ele olhou assim, aquele povão, muita gente ali. Tem um escritor, por nome de Henry Ford, que vocês conhecem, e ele disse a seguinte frase, Henry Ford: obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando tira os olhos do alvo. Aí vira obstáculo. Tá? Tinha muita razão isto. Foi um homem de grande sucesso. Henry Ford. Jesus, ele estava triste, mas ele não abriu mão do seu objetivo, do seu alvo. Ele tinha ido para lá, porque ele tinha um objetivo. Ele tinha um alvo a atingir. Escuta só. Desceu do barco, possuído de íntima compaixão, de muito amor no coração, de muita bondade no coração. Ele desceu do barco e foi curando os enfermos. Foi curando os enfermos. Curava um, curava outro, curava um, curava outro. Jesus estava ali curando. Mas também era razoável que os seus discípulos conversassem entre si, porque tinha alguns deles ali. Nós estamos diante de um grande problema. Muito grande. Veja bem qual era o problema para eles. 5.000 homens, sem contar as mulheres e as suas crianças. Isto, irmãos, isto chegava ao número, calculo, de 10.000 pessoas. Era muita gente. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Chegava próximo, se não passasse, de 10.000 pessoas. 10.000 pessoas é o tamanho de uma cidade pequena por aí. 10.000 pessoas. Estava lá aquele multidão de gente. E os discípulos, então, ficaram preocupados. Preste atenção, o que nós vamos fazer? Por conta disso, eles estavam preocupados. Olha, o que nós vamos fazer? Pedro, quem sabe alguém pergunta, que horas são aí? Será que Jesus esqueceu do horário? O que vocês acham? Jesus usava de relógio? Foi ele quem criou as horas? Criou os minutos, segundos, tempos. Precisava de hora. O autor do relógio. O autor do tempo. O autor das horas. Pedro, que oração será, hein?
Será que Jesus esqueceu do tempo? Já é tarde, disse eles. Eles estão com fome. Estão com fome? Temos que sair daqui. Urgente. Tá? Aos olhos deles, irmãos, eles estavam diante de uma montanha intransponível. E não é para menos. Não é para menos. Aos olhos humanos, 10.000 pessoas famintas chegar na porta da sua casa, ou ficar sobre a sua tutela, sobre a sua responsabilidade, crianças, quem sabe ali já reclamando. Preste atenção nisto. O horário estava avançado. Eles ali naquele lugar, um pouco deserto. É bom se Jesus chamasse a gente para cantar o hino final, não é mesmo? E dar a bênção apostólica. Despedir desse povo. Vamos cantar aquele hino, despede nós, ó bom Jesus, e vamos embora. Quem sabe passava isso pela cabeça deles? Sabemos. A despeito deste povo, se Jesus fizesse isto, nós ficaríamos livres do problema. Ficaríamos livres do problema. Veja bem isto, irmãos. Irmãos, às vezes eu penso que nós temos que deixar Deus, Ele destronar os nossos medos, as nossas incertezas. Tira nós desse trono. Nos coloca mais perto de Ti. Para que possamos ter um pouquinho mais de forças, de ânimo, de coragem. Faz isto com a gente, Senhor. Precisamos entender que não existem tarde nem noite quando Cristo está presente. Precisamos entender essas coisas. Jesus, preste atenção no que Ele fez. Olha o que Jesus fez. E os discípulos ficaram de olhos ali. Olha, Ele envolveu os discípulos no lençol do problema. Envolveu eles, irmãos. Se a gente vai lendo a Bíblia, prestando atenção no desenrolar dos acontecimentos aqui, Jesus jogou sobre eles um balde de responsabilidades e provas. Oh, meu Deus, que Jesus é esse? Por que está me jogando nessa prova? Olha aí. Jesus olhou para eles e disse, olha, Jesus olhou para eles e disse, dai vós mesmo de comer. Que jeito, meu Pai. Se fosse só um pouquinho de pessoas aí, uma meia dúzia de pessoas, a gente arriscaria aí dividir o lanche. Mas espera aí, Jesus. Dais vós mesmos de comer? O quê? Tratar de todo esse povo? Com certeza, irmãos. Jesus falou isto olhando dentro dos olhos deles e percebeu que neles não havia movimentos de fé. Não havia movimento de fé. Estava querendo ir embora. Eu posso até saber um pouco o que pensou Pedro naquela hora. Posso até saber. Ao olhar para André, Tiago, Tomé. Imagine Tomé. Imagine só. Veja bem o que Jesus fez conosco.
Veja bem o que Jesus faz com você de vez em quando. Tem dia que está orando assim, Senhor, eu quero que tu resolva este problema, Jesus vai resolver outro. Não é assim que ele faz. Ele resolve aquele que você precisa que ele resolve, não aquele que você acha. É isto que Jesus faz, irmãos. Eu peço para Deus uma coisa, Deus me dá outra. Mas Ele é Deus, Ele sabe aquilo que eu preciso e aquilo que é melhor para mim. Tá? Jesus colocou em nossas mãos o problema da fome deste povo. Dai vós mesmo de comer. Nem sei como Jesus falou aquilo. Se ele franziu a sobrancelha ou não. Se ele levantou a pestana ou não. Dai vós mesmos de comer. Vocês estão preocupados com isso? Mas e daí, irmãos? Você esperaria menos de Jesus? Você esperaria menos? Confusos. Eles não estavam entendendo nada. Tem dia que nós colocamos a nossa fé na balança e ela pesa menos do que 1 grama. Menos do que 1 grama. Tem dia. Tá? Eu estou dizendo a nossa fé. Não estou dizendo a fé de vocês. Estou dizendo a nossa. Para mim poder me incluir. Tá? A gente fica empurrando o sol. Os discípulos estavam ali, Senhor, empurra esse sol aí. Passa dia. Não quero mais as horas desse dia. Tem dia que a gente não quer mais as horas daquele dia. Passa. Se põe sol. Eu quero o dia de amanhã. Você quer o quê? Você nem sabe se vai estar lá amanhã. Mas a gente quer o outro dia. A gente não quer aquele. Aquele momento está tão fervendo que a gente não quer. Aí, veja bem, tem dia assim, imediatamente, um deles toma a palavra. Imediatamente, quando Jesus percebeu isto. Um deles toma a palavra, vamos explicar para Jesus a nossa situação. E é tudo isto, irmãos, que Jesus quer. É que nós expliquemos para Ele, que nós coloquemos na mão dEle a nossa situação. Com certeza Ele vai nos entender. Vamos dizer para Ele o que nós temos. Mas às vezes nós temos tão pouco que a gente não tem coragem de expor. Não é verdade isto? A gente tem tão pouco. A gente não tem coragem de expor para Jesus. De abrir o coração. A gente não consegue tirar, irmãos, às vezes, os olhos. Sabe do quê? Os olhos do cesto de pães duros e da lata de sardinha. A gente não consegue. E era isso que eles tinham lá. Olharam para aqueles peixinhos, para aquele pouco de pão já murcho, ali. E a gente fica com aqueles olhos nossos ali grudados ali, naquele cestinho de pão, e na lata de sardinha. E fica pensando em 10.000 pessoas para alimentar. Quando Cristo está presente, irmãos, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Jesus olha para eles, por favor, me tragam o que vocês têm. Jesus, a minha fé, eu não tenho aqui, Senhor, só um pozinho de fé, me traga o pó.
traga o pó. Jesus, tem dia que eu estou só aos cacos, me traga os cacos. Jesus, tem dia que eu não tenho praticamente quase que nada, me traz esse nada. Porque eu crio condições. Nós cremos num Deus que cria condições. Um Deus que faz comida na hora. É isso, irmãos, que nós cremos? Traga. Tem dia que é difícil. Nós não temos nenhum peixe, nenhum pão à disposição de Jesus. E o Espírito Santo começa a insistir conosco. Eu sempre digo isto para nós falarmos algumas coisas. Tem dia que a gente ora tão errado. E o Espírito Santo entra, irmão, nessa bagunça de oração nossa, toda desvirtuada. E ele fala assim, a Bíblia diz, Paulo diz lá em Romanos, que ele geme para acertar isto. Ele chora. E você sabe disto. Tem dia que você ajoelha para orar e a sua cabeça fica voando. Você pede uma coisa, daqui a pouco você está pedindo outra, daqui a pouco você está pedindo, voltando para trás, pedindo de novo e não pedindo e tal. E aquela oração toda confusa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ensina a gente a orar. Diz que ele entra na minha confusão, nas minhas orações, toda torta, toda confusa, toda bagunçada, e ele chora, ele geme com gemidos inexprimíveis, acerta a minha oração e leva até a presença de Deus. É isto que ele faz. Ele é Deus. E eu preciso disto, Espírito Santo, porque eu não sei orar. Estou pedindo as coisas diferentes. É isto. O Espírito Santo faz isto para falar, para acertar, ajudar a gente. E no espremido das suas palavras, no espremido das palavras, ele assume o comando. Ele assume. E ele começa a encher os nossos cestos. Naquele momento. Deixa ele agir. Deixa ele trabalhar. Ele tem a maneira dele.